Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Mais um Shabat, então, Shabat Shalom, que o Eterno venha abençoar a todas as famílias. Irmãos, quero estar fazendo aqui uma leitura bem rápida e simples, mas com bastante profundidade, e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para a tua vida. É sobre a Torá, é sobre a origem da Torá. Amém? Então vamos lá. Será que Moisés, escreveu a Torá da sua própria mente? A Bíblia diz que o dedo do Eterno foi usado para escrever as tábuas da lei. O Eterno ordenou que Moisés descesse o Monte Sinai com as 2 tábuas da lei, que ele mesmo escrevera, usando a concisa língua hebraica. Em tudo há um propósito do Eterno. Ele escolheu um povo, tirou do Egito, libertou, usou profetas para falar a esse povo, né? Trouxe o Messias no devido tempo e agora Yeshua está voltando e a igreja cristã não tem entendido bem seu papel e suas próprias raízes e origens e nem mesmo a própria Torá no seu contexto profético e escatológico. Na verdade, a igreja cristã não entende nada, né? Essa que é a verdade. E está indo de mal a pior. Ninguém pode entender e se aprofundar no estudo da Torá sem limpar sua mente dos conceitos pré-estabelecidos, de pensamentos e atitudes antissemitas. A Torá fala do Messias Yeshua. A Torá fala de Jesus, que veio e que volta para Israel. Ele estará pisando na cidade do grande rei, Jerusalém. É evidente que ele não volta para Nova York, para Paris ou para São Paulo. A fé que a Bíblia nos ensina é algo inserido no contexto judaico. Ok, irmãos? Isso aqui tem que ficar bem claro, né? A fé que a Bíblia nos ensina é algo que está inserido no contexto judaico. Portanto, a fé cristã não tem origem americana, brasileira, francesa ou japonesa. A fé nasceu no contexto judaico. Os autores da Bíblia, exceto Lucas, são judeus e escreveram numa língua ditada pelo Eterno, chamado hebraico, que traduz o pensamento dele, do Eterno. E Yeshua é judeu. Os discípulos e os apóstolos também eram judeus. A Bíblia é uma expressão da cultura e do pensamento judaico, da história e das antigas tradições. No entanto, quando os conceitos pagãos ainda fazem parte do pensamento cristão, os quais não têm nada a ver com a cultura bíblica e judaica. Vou ler de novo essa parte aqui. Eu gostei desse pagão, irmãos, né? Porque é o que a gente vê o cristianismo fazendo hoje, né? É paganismo puro. No entanto, quantos conceitos pagãos ainda fazem parte do pensamento cristão, os quais não têm nada a ver com a cultura bíblica e judaica? Ou seja, não tem nada a ver com o que Deus ensinou. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia é um conjunto de livros judaicos, escrito de acordo com a cultura e as características do povo hebreu. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, comparando Israel com uma oliveira, que alguns ramos foram quebrados e que os gentios foram enxertados no lugar deles. Sendo eles gentios,
feitos participantes da raiz e da seiva dessa oliveira, ok? Que lindo propósito de Deus, pois por intermédio do Messias Yeshua, todos podem ser enxertados nessa oliveira, o Israel de Deus. Evidentemente, diz Paulo, ainda no capítulo 11, os judeus não permanecerão na incredulidade do Messias e serão reenxertados nessa oliveira. Vamos lá para o versículo, Romanos capítulo 11, verso 15. É interessante Romanos capítulo 11, irmãos. Eu citei Romanos capítulo 11 essa semana numa reunião que a gente teve com os irmãos. E Romanos capítulo 11, irmão, detona essa teologia da substituição, que ensina que a igreja substituiu Israel. Então vamos lá para o versículo. Se a rejeição dos judeus ao Messias foi bênção para o mundo gentílico, quanto mais será agora com a sua conversão. Por acaso não haverá ressurreição dos mortos? Romanos 11, 15. Se a Bíblia aqui se refere à ressurreição dos mortos em Yeshua, a trombeta tocando, as sepulturas se abrindo, então Yeshua voltará quando os judeus o reconhecerem como Messias. Tremendo isso aqui, irmãos. O diabo sabe que a única autoridade oficial delegada pelo Eterno na Terra, né? O diabo sabe que a única autoridade oficial delegada pelo Eterno na Terra, que pode gerar a conversão de Israel e fazer com que a oliveira velha e cansada possa produzir novos frutos na graça, é a igreja de Yeshua. E sabendo disso, ele semeia o antissemitismo, algo que vem do inferno para afastar a igreja de Israel. Por isso, não há sentido falar da volta de Yeshua sem mencionar que haverá uma igreja madura capaz de despertar ciúmes em Israel, gerando a sua salvação. Deus, o Eterno, no controle de todas as coisas, já estabeleceu que de Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó as suas impiedades, pois o endurecimento que em parte veio sobre Israel se findará quando a igreja gentílica entrar em sua plenitude, ou seja, atingir a qualidade e a maturidade de uma fé inabalável, refletindo a imagem e a estatura de um varão perfeito, do próprio noivo Yeshua. Sabe o que significa tudo isso aqui que eu falei, irmão? Quando a igreja gentílica, irmão, se voltar para a Torá. E isso, irmão, a gente nunca vai acontecer. Aí que as pessoas têm que entender o que é igreja. Não é a igreja ali, aquele povo todo que está ali dentro. Seria bom que todo aquele povo reconhecesse o Yeshua judeu, não esse Jesus romano. E se voltasse para a Torá, procurasse se esforçasse para cumprir os mandamentos. Hoje é Shabat. Que interessante seria se a igreja valorizasse esse dia. Mas eu vejo que o Eterno vai despertar pessoas, porque a igreja somos nós, irmãos. E nesses últimos tempos, que eu acredito que nós estamos vivendo, o princípio das dores, o Eterno tem despertado pessoas para a Torá. Agora não vai despertar toda uma igreja, porque muita gente quando fala igreja pensa que é todo aquele povo que está ali. Não, a maioria ali vai sempre rejeitar Yeshua, o judeu. Então isso tem que ficar bem claro. Quando a igreja gentílica entrar nessa plenitude do conhecimento da palavra, tomando posse de toda a escritura, olha só, irmão, aí sim Israel, não necessariamente todo Israel, mas grande parte, isso é, os judeus vão se arrepender e receber Yeshua como seu Mashiach, sendo salvos. Ai daquele gentil crente que foi enxertado na oliveira, que se ensoberbecer, desprezando e ignorando o chamado irrevogável que Deus firmou com Israel. O capítulo 11 de Romanos é bastante claro para que todos nós possamos tirar dele grandes revelações e propósitos. Então, irmãos, quer entender mais sobre
a lei do enxerto, que fique bem claro na tua mente que a igreja não substitui o Israel, né? O próprio Yeshua falou, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A igreja, irmãos, ela não nasce, preste atenção aqui, a igreja ela não nasce em Pentecoste. Tem muita gente que acha que a igreja nasceu em Pentecoste. Quando Yeshua fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja já existia, irmãos. Né? Se eu dizer que a igreja nasceu em Pentecoste, eu estou dizendo que nunca existiu um povo que adorou, glorificou, exaltou e obedeceu o Eterno através do cumprimento dos seus mandamentos. Né? E eu vou mais além. Sabe onde que a igreja nasceu, irmão? Sabe onde a igreja nasceu? A igreja nasceu no Éden. Adão e Eva, né, simbolizam ali a primeira igreja. Né? Aí depois veio o povo de Israel no deserto, né? E é desse povo, essa é a igreja. Né? E todos aqueles que reconhecem Yeshua como Mashiach se tornam a igreja. Aí o que acontece? As bênçãos que o Eterno prometeu a Abraão, né, respingam em nós também. Nós acabamos fazendo parte dessas bênçãos, porque a gente, né, foi enxertado. Então, meus irmãos, que o Eterno venha abrir a nossa mente para a gente entendermos, ok? A gente tem que ficar longe dessa teologia da substituição. Isso é uma grande heresia, isso é uma grande aberração, isso é um grande engano. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom.